Olá, seja bem-vindo ao programa Contraponto.ESA da Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo. Muito bem, nós estamos dando continuidade ao nosso programa. É aquele programa aqui onde nós temos aqueles debates sobre os assuntos jurídicos do momento, aqueles que estão pegando pesado. Já discutimos sobre o impeachment, sobre os grampos de telefone em escritórios de advocacia. Também já falamos sobre delação premiada e hoje nós vamos falar sobre os bloqueios judiciais do WhatsApp e também a tentativa de fixação da banda larga da internet. E para isso, nós trouxemos aqui para o nosso programa o Dr. Vitor Raical, que é sócio do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados. É isso, Vitor? Isso. Errei aqui duas vezes, aqui, está vendo? Tá? Mestre em Ciência e Segurança Cibernética pela Universidade de Maryland. E também, do outro lado, nós estamos trazendo o Hélio Ferreira Moraes, sócio de Pinhão e Koifman Advogados, é isso, Hélio? Tá? E responsável pelas áreas de tecnologia da informação e telecomunicações, contratos, assuntos regulatórios e antipirataria. Eu acho que estamos bem servidos aqui, né? E aí? Como é que vocês estão aí? Estão por dentro do que está acontecendo com o WhatsApp e a fixação da banda larga? Podemos jogar a matéria aí? Vamos em frente, que acho que é um assunto que está bem quente, né? Tá, então vamos lá. O que está ocorrendo ultimamente aqui, pelo menos esse ano, é que já houve pelo menos 2 ou 3 bloqueios judiciais do WhatsApp, tá? E segundo notícias, né, e eu não estou com o processo em mãos, mas segundo notícias, esses bloqueios seriam devidos ao não fornecimento pelo WhatsApp dos dados de determinadas pessoas a fim de instruir um inquérito policial ou talvez uma investigação criminal sobre tráfico de drogas e armas, tá? Qual o posicionamento de vocês a esse respeito? Vocês têm notícia um pouco mais profunda do Poder Judiciário, sem ser aquelas divulgadas pela imprensa? Vamos lá, Hélio, quer começar com isso? Posso começar? Vamos lá. Doutor Vitor, o que eu tenho acompanhado, né, não tenho assim, detalhes profundos do processo, mas essa discussão ela tem algumas visões, né? A primeira das visões é o tipo de solicitação que às vezes é feito para as empresas de internet, né? Então a gente tem o Marco Civil que regula, né, mais recentemente isso trouxe uma tranquilidade muito grande em termos do que deve e o que pode ser fornecido, o que não precisa ser necessariamente fornecido. E por outro lado, tem uma série de solicitações de juízes que às vezes não são aderentes ao que foi colocado pelo Marco Civil, né? Nesse caso específico do WhatsApp, o que a gente tem visto é a discussão se o que eles estão solicitando seria a parte do conteúdo ou grampear as ligações entre entre os supostos criminosos, né? E que do lado do WhatsApp, a alegação deles, né, até onde eu vi, é que eles não teriam como fornecer essas informações, tendo em vista que eles estão trabalhando no sistema criptografado, ou seja, a empresa não teria acesso ao conteúdo das ligações. As ligações são embaralhadas numa ponta, transmitidas e desembaralhadas na outra ponta, e só quem pode ler dos dois lados são os dois usuários em cada uma das pontas. Então que a empresa, ainda que ela tivesse esse conteúdo, ele não teria nenhuma utilidade para a polícia. E nesse sentido, eles estão alegando essa inviabilidade técnica dessa informação. Pelo que eu li, né? O que o Poder Judiciário quer não é exatamente esta conversa, mas sim o cadastro, dessas pessoas. Então, veja bem, quando se faz, quando uma pessoa, né, entra para o WhatsApp, então ela se torna um usuário, ela tem que fornecer esses dados, né? Quer dizer, o telefone, e por aí vai, né? Então, eu ouvi que seria esses eu acho que do ponto de vista do cadastro, né, eles teriam sim a obrigação pelo próprio Marco Civil, né? Então, eles teriam que fornecer os dados. Eu acho que no caso do telefone, ele é evidente, né? A gente enfrenta isso em outras situações, né? No caso dos provedores de internet também, né? Acho que o Vitor também conhece bastante o assunto. A gente sabe que nem sempre o cadastro é verdadeiro, né? Então, os cadastros muitas vezes são... nada. Por exemplo, eu só não querendo cortar, doutor Hélio, eu tenho aqui um post, aqui, uma notícia, né, na internet, que foi retirada parece aqui do consultor jurídico, diz o seguinte: durante as investigações sobre o acusado, a justiça pediu que o Facebook, proprietário do app de mensagem, que seria o WhatsApp, né, revelasse informações e dados pessoais de usuários. Quer dizer,
Então, até aí nós estamos falando do quê? De cadastro, né? Não da troca de informações em si. E eu acho que isso daí acabou, então, desencadeando. Primeiro, eu acho que existe uma gradação legal, né? Primeiro, pede os dados, não sendo fornecida uma advertência, se não me engano. Sim, tá? Depois, se não obedecida a advertência, aí sim faz aquelas medidas, né, que é previsto pelo Código de Processo Civil, ou seja, a imposição das frentes, multas, enfim, qualquer outra coisa assim. E, por fim, não havendo nenhuma solução, a suspensão do serviço. Você acha que é isso que aconteceu? Vitor, você acha que foi isso? Ou se for isso também, está certo? O Poder Judiciário está certo, está errado? Bom, a situação ela é bastante delicada, ao passo que todos os processos que motivaram as decisões judiciais, eles estão sob segredo de justiça, então nós estamos aqui discutindo sobre hipóteses. Então, admitindo que o WhatsApp tivesse que fornecer informações de cunho cadastral, honestamente eu não sei se eles detêm esse tipo de informação, porque o número de telefone celular já deve ser de conhecimento da polícia justamente porque se trata de uma pessoa, de um alvo que está praticando crimes. Então, você não vai pedir para o WhatsApp, olha, eu quero informações sobre o Vitor. Não, você vai pedir, eu quero o telefone tal. Então, eu não sei que outros dados de natureza cadastral o WhatsApp poderia ter. Ainda que ele tivesse, o artigo 11 do Marco Civil é bastante direto ao determinar que sejam guardadas informações sob crivo da privacidade e de outras garantias legais e que a empresa deve atender à legislação brasileira. Então, a gente tem que o artigo 15 obriga as aplicações de internet a guardarem registros de uso de seus usuários. Certo. Registros de acesso, eles dizem, não é nem de uso. Pois é, os logs. De acesso à aplicação. Então, será que o log é realmente necessário e é isso que eles estão pedindo? Por que eu faço essa reflexão? O artigo 12 impõe as multas de ordem gradativa, conforme você tinha dito, mas em caso de descumprimento legal. Então, se eles estão, por exemplo, requerendo do WhatsApp, se o juiz exigiu a entrega de conversas, ele vai falar, primeiro, eu não sou obrigado a guardar conversas. Então, falar que ele está descumprindo a lei nesse sentido, tenho dúvidas. O que está acontecendo seria sim... muito temerário. Pois o que está acontecendo é descumprimento de ordem judicial. Agora, qual é a origem desse descumprimento? De acordo com o que o doutor Hélio falou, será que é porque eles realmente não têm essas informações? Ou porque a polícia está requerendo e a justiça está exigindo informações que eles não conseguem dar ou não guardam? Agora, a gente tem que ver até qual é o limite para que isso aconteça, porque nós estamos falando do maior comunicador instantâneo do planeta. Se já existem esses problemas de compliance, de funcionamento com o Brasil, que dirá de serviços menores que estão começando, então isso pode ser... Então, voltando ao assunto, então não seria muito mais interessante, quando o Poder Judiciário faz ou toma uma medida dessa, divulgar exatamente o que está fazendo, ou ao invés de ficar tudo sob segredo de justiça, porque não há como permitir uma formação da massa crítica sobre o assunto, é isso mesmo? A gente... Como operadores do direito, curiosos e debatedores, a gente sempre quer conhecer o que está rolando no processo. Mas nem sempre é possível. Agora, o que a gente identifica não foi a primeira vez que o WhatsApp saiu do ar, e o motivo parece ser bastante similar, já que você teve a requisição de determinados dados, não conseguiu ou não entregou, e daí acabou sendo suspenso ou retirado do ar. Talvez fosse o caso de os envolvidos, estamos falando de Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal Estadual, Poder Judiciário e essas empresas sentarem e conversarem no seguinte sentido: precisamos dessas informações, vai dizer o lado investigativo, tudo bem. Nós temos ou não temos, vamos explicar as aplicações e falar, olha, a gente tem condição de fornecer esse tipo de informação para ajudar vocês, é o suficiente? Talvez fosse a oportunidade de se firmar um TAC, e daí sim a gente começar a caminhar, porque não faz sentido. Deixa eu pegar esse ponto do Vitor, que eu acho que eu queria explorar um pouco isso. Acho que é um caminho que eventualmente a gente pode discutir, mas eu acho que é uma discussão até mais ampla que isso, né? Porque se a gente pensar, o WhatsApp recentemente, depois que a gente já tinha tido alguns bloqueios, ele soltou um comunicado, e todo mundo que usa recebeu, que agora todos os dados
passariam a ser criptografados. Então, isso veio como uma política deles, né? Então, eu fui até atrás de olhar um pouco a origem dos fundadores. Eles têm como um princípio essa questão da privacidade, né? Então, nos Estados Unidos, a sociedade civil versus o governo, né? Então, o poder da NSA, o poder do FBI de investigar e a sociedade de se proteger contra essa invasão de privacidade é uma discussão mais acirrada do que a gente tem no Brasil. E lá eles têm como um pilar essa questão da privacidade. E eles estão exportando isso para o mundo, eventualmente entrando em conflito com o marco civil, né? E isso não acontece só com o WhatsApp, então tem outros serviços, porque esses serviços hoje são globais, né? Quer dizer, e às vezes o cara pede não estão atentando à legislação nacional, vamos supor. É isso mesmo. Mais ou menos, seria mais ou menos isso. Mais ou menos, porque o que acontece? O cara, quando faz um serviço desse, ele tenta fazer um serviço amplo o suficiente para a maior parte dos países. Mas ele não consegue se adequar linha a linha a todos os países, a menos que o serviço funcionasse individualmente. Mas um serviço desse não funciona, ele funciona conectado como um todo. Então vem um juiz que pede, por exemplo, situações que a gente já vivenciou. O juiz tem um caso que não é um caso criminal. E ele pede uma informação para o provedor. O provedor fala, olha, essa informação está com a minha matriz no exterior, né? A matriz fala, olha, só forneço informação se for caso de crime de morte. Porque aqui na lei local, onde está o meu servidor, eu só posso fornecer esse tipo de informação pelo princípio da privacidade, se for um crime de morte. Daí a gente entra num conflito de jurisdição entre o Brasil e outro país. Então, às vezes, a empresa, ela não é que ela está se negando, ela é contra a justiça brasileira, né? Acho que isso, a mídia, às vezes, extrapola um pouco isso, né? Eu acho que nem sempre é nesse sentido. Eu acho que é uma questão mais complexa aí pra gente poder entender, né? Você tocou num ponto que eu acho que é de suma importância, que é a privacidade. Vocês sabem que a privacidade está aí prevista na Constituição Federal, integra, né, a dignidade da pessoa humana, né? E nós vamos voltar daqui a pouco, no segundo bloco, exatamente explorando essa parte da privacidade e como o Brasil vai enfrentar esse problema com o WhatsApp. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Contraponto.ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB do Estado de São Paulo. Estamos discutindo hoje os bloqueios judiciais do WhatsApp e iremos discutir daqui a pouquinho a fixação da banda larga fixa. Voltamos ao assunto. Doutor Hélio, o senhor falou aí de privacidade, vamos falando de privacidade. A Constituição é absoluta no Brasil ou não? Eu acho que essa questão... Ela tem um poder absoluto ou não tem um poder absoluto? Eu acho que assim, a gente tem algumas questões, né? Eu não acho que ela tem um poder absoluto, né? A gente vai ver em vários momentos em que a gente tem o princípio na Constituição, mas até ele aterrizar e colocar ele em prática é difícil, né? Nós estamos nessa questão da privacidade, nós estamos no meio da discussão do anteprojeto de proteção de dados, né? Que é uma coisa que já tem regulação na Europa há muitos anos, já tem regulação nos Estados Unidos, na América Latina. Aliás, eu participo desse projeto junto com o Danilo Doneda, e nós já estamos no 6º congresso e até hoje não passa de um anteprojeto, né? Nós precisamos Exatamente, tocar isso né? para frente, né? Então, eu acho que o Brasil precisa de um marco regulatório nesse ponto, né? A gente vive numa sociedade agora em que tudo é sociedade da informação, tudo é dado para tudo quanto é lado, né? Isso vai acumulando, né? E nós temos essa discussão de como usar, que dados usar. Então, essa questão da privacidade, eu acho que a gente às vezes é um pouco... esquizofrênico nessa questão, porque a gente quer privacidade de um lado, a gente se expõe, então nas redes sociais, né, a maioria das pessoas tem uma conduta muito expositiva, então fala os bens, fala onde vai, fala as viagens, check-in, check-out, né, então isso está tudo disponível facilmente, né, e do outro lado a gente quer privacidade, né, as cidades, a grande maioria das cidades, no exterior, já muitas, são todas com câmera. No Brasil, a gente também está tendo isso. Então, esse limite da privacidade... E na própria Constituição, a gente tem o princípio do acesso à informação, né? Então eu acho que é uma discussão complexa. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte. Por quê? Porque nós temos uma notícia aqui com a seguinte chamada. Ministério Público Federal de Mato Grosso investiga se criptografia, que é utilizada no WhatsApp,
né, fere a Constituição. E aí nós temos aqui o Procurador da República, Guilherme Rocha, responsável pela investigação, ou seja, exatamente a investigação no WhatsApp, né, afirma que o direito à intimidade, tal como os demais direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, não é revisto de caráter absoluto, de forma que não pode ser utilizado para ocultar práticas criminosas. Ao lado desse ponto, eu coloco outro, né, que é a Constituição veda o anonimato. Então, Vitor, como é que nós ficamos aqui? Se o WhatsApp está alegando o seguinte, olha, eu tenho aqui, uso criptografia, então nós temos agora uma segunda batalha, né? Então, será que vai ter outro bloqueio agora? Eu então, tenho certeza que vai ter, Nós já tivemos 3 bloqueios, já não vamos ter um quarto, Vitor? Olha, talvez aconteçam outros bloqueios, enquanto a gente não conseguir avançar no entendimento dos envolvidos nas instituições, órgãos e empresas envolvidas sobre o fornecimento de dados e que dados fornecermos. Agora, é importante a gente ter em mente alguns conceitos que estão ao redor também da privacidade. Dificilmente a gente vai ver um direito absoluto que não seja a vida na nossa Constituição. Então, sempre existe um princípio de maior intensidade que vai acabar ofuscando o outro. Em outra situação, o Poder Judiciário vai dar maior intensidade a um princípio em detrimento ao outro. Mas o importante a gente precisa compreender, quando a gente fala em anonimato, que ele está diretamente ligado com a liberdade de expressão. Então, pensar no instituto do anonimato, ele precisa estar bastante próximo de exposição de pensamento e declaração da expressão do espírito, e, enfim, da vontade de dar alguma ideia ou opinião para pessoas, em canais que são abertos. Quando a gente pensa em WhatsApp, em outros comunicadores instantâneos, mensageria de forma geral, estamos diretamente ligados com o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, que fala da inviolabilidade das comunicações, que surgiu como princípio na 4ª emenda dos Estados Unidos, que fala da expectativa de privacidade em ambientes de comunicação dessa natureza. Então, quando você está se comunicando com uma pessoa, é evidente que o anonimato não é esperado. Se existe outra pessoa se passando por ela para tentar enganar alguém, enfim, praticar algum ato ilícito, a gente vai investigar para identificar se a utilização daquela conta de acesso foi por quem se dizia ser ou não. Então, falar que fere o princípio de vedação ao anonimato, eu não entendo como perfeita essa colocação, justamente porque a pessoa não está expressando a sua opinião para um ambiente aberto ou para um número indeterminado de pessoas. Nesse ponto, eu sou da época, eu sempre fui, sempre gostei de informática, então eu sou antes de 95, antes do Windows e tudo mais. Mas eu lembro que naquela época existiam programas de criptografia que foram proibidos nos Estados Unidos, exatamente porque é o que estaria acontecendo hoje. Os contratos de software das empresas de software ainda têm vedações que você tem até um limite de bits que você pode criptografar. Seriam 28 bits, 64 bits. Exatamente. Não é isso? Correto. Então, se lá tem essa vedação, então nós temos aqui, que nós temos um problema aqui também. Né? Então, mas aqui a gente tem um princípio na Constituição. Lá eles têm uma lei para regular específica. O detalhe. Né? A gente aqui não tem uma vedação específica. A gente tem a lei 9296, que regula a interceptação telefônica, mas é anterior a todo esse mundo. Né? E pensar que os Estados Unidos possuem medidas bastante intrusivas quando se diz respeito ao que eles chamam de segurança nacional. Então, se existe algum mecanismo que eles não conseguem supervisionar, para eles é uma ameaça. Então, até por isso que quando foi restabelecido o padrão de criptografia nos Estados Unidos com a AES, foi o próprio governo que aprovou e implementou. Então, sim, mas se nós pararmos para pensar, você veja que hoje essas invasões, NSA e tudo mais, as denúncias do Snowden, tá? Elas têm ali, o nascedor ali exatamente nesse ponto, porque como eles nunca quiseram ou seja, com exceção do governo, que os outros tivessem uma criptografia, então eles estão achando um modo de sempre se procurar descriptografar aquilo que poderia estar criptografado. Então a pergunta é o seguinte, como é que vai ficar isso aqui nesse caso? Por exemplo, será que o Brasil vai dizer o seguinte, olha, nós temos aqui a criptografia veda a Constituição,
porque é essa linha que os procuradores estão seguindo aqui. Tá? A gente identifica... Tem jeito para vingar essa ideia ou não? Bom, só concluir o raciocínio e depois acho que o doutor Hélio consegue contribuir também. A gente verifica o conflito direto de interesses legítimos do Estado de poder investigar e da sociedade civil de não ser supervisionada ou vigiada. Então, a gente pensa, mas tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, tráfico de pessoas, não pode ser utilizado. Tá bom, aí quando você coloca a supervisão de outra forma, se eu tenho pensamentos contrários ao governo vigente, se é de alguma forma instaurada alguma ditadura ou algum regime autoritário que persiga pessoas, a comunicação vai passar a ser muito valiosa. Então, o direito não pode colocar essas garantias de acordo... Olha, se for para praticar crime, criptografia não pode. Mas se for para proteger dignidade, integridade da pessoa humana, liberdade de expressão, aí pode. Então nós temos uma grande batalha aí. Então, eu ia pegar esse ponto, eu concordo com o Vitor nesse ponto, porque o que acontece? A gente tem alguns perigos que eu vejo sinalizados. Né? A gente recentemente teve uma série de alertas de que haveriam projetos de lei para controlar o conteúdo da internet, né? Principalmente quando estaria se falando mal de políticos. Né? Então, acho que esse é um ponto que pode trazer esse tipo de coisa. Aliás, teve um estado aí que proibiu os professores de dar opinião dentro da sala de aula. Né? Se nós aplicarmos esse princípio no meio digital... E agora a gente está com a CPI do Cybercrimes, né? Onde eles estão discutindo essa questão. Tem um dispositivo que é um projeto de lei para fazer uma espécie de uma complementação ao Marco Civil em que o juiz teria poderes para bloquear supostamente aplicativos que estivessem cometendo um crime. Né? Daí entra essa discussão. Né? Se o WhatsApp conceitualmente não é um aplicativo para cometer crime, mas ele eventualmente pode ser cometido. Então a priori ele estaria fora. Né? Seria para quando você fizesse pornografia ou violação de propriedade intelectual. Só que no Brasil a gente sabe que a lista começa com 2 coisas e daqui a pouco essa lista tem 10 itens. Né? Ou seja, então o entendimento não vai até a letra B, né? Vai até a letra que for. Exatamente. Então eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas no mesmo foco. Nós vimos aí o que ocorreu, o efeito WhatsApp, né? Então, milhões de pessoas perderam seus negócios, né? Aquele negócio todo. Aí também não tem um pouco de culpa da população, quer dizer, ela depender só de uma ferramenta, ou existe aqui alguma culpabilidade? Nós faríamos ter uma política de maior divulgação, de maior compreensão sobre outras ferramentas, de sua utilização. O que vocês entendem? O que vocês entendem sobre esse aspecto? Eu acho que houve um exagero ali na decisão. Eu acho que essa decisão de bloquear o aplicativo para o mundo, para o Brasil inteiro, né? O raciocínio que eu fiz é o seguinte: nós temos muitos presídios em que os presos falam de dentro do presídio por celular. E a gente não derruba a rede de celular porque preso fala de dentro do presídio. Né? Então, um crime, tudo bem, não estou menosprezando o crime em si do tráfico lá, mas eu acho que não foram colocadas como coisas dizem, proporcionais. O remédio foi exagerado. Eu acho, né? Na minha mas opinião... a pergunta que eu coloquei é o seguinte: a população está muito atrelada a esse dispositivo, a essa colocação. Então, eu acho que também a população precisaria ser informada ou não, ter uma campanha, dizer assim, olha, existem outras ferramentas também, entendeu? Quer dizer, se acontecer esse problema aqui, isso não é o fim do mundo, né? Não sei. Quer dizer, essa é uma visão que eu tenho. Pode estar errada essa visão, mas qual seria a opinião de vocês nesse ponto? Está errado. Não, na verdade, é curioso, porque as pessoas começam a utilizar os meios de tecnologia e talvez o pressuposto número 0 é de que eles nunca vão falhar. Isso. Consultando qualquer especialista em qualquer nível, ele vai falar justamente o contrário. O ponto 0, né? Pois é, o ponto 0 é que vai falhar. E você precisa estar preparado para quando essa falha ocorrer. Quer dizer, isso vale para qualquer tipo de sistema, dispositivo. Então, se para o teu negócio o WhatsApp é fundamental, o mínimo é ter a primeira alternativa como SMS ou, de repente, outra aplicação, endereço de e-mail ou coisa que valha. Porque um dia isso pode falhar, pode ser a sua internet, pode ser o seu celular que pifa.
perdeu os contatos, ou enfim, acabou o seu limite de banda larga. Então, várias... Ou seja, vários o princípio da lei de Murphy, né? Se vai dar errado, com certeza vai dar errado. Né? Mas é evidente que a gente confia o suficiente na tecnologia para que ela tenha o máximo de disponibilidade possível, ainda que a própria empresa não garanta que isso vai acontecer. Então, pela própria prática e costume que os usuários já têm como o WhatsApp, da mesma forma que acontece com determinada rede social ou navegadores, enfim, aquilo começa a dar problema, a pessoa vai estar numa situação desconfortável e nem todas as pessoas estão preparadas para o pior cenário. Então, o ideal seria que ela tivesse uma outra alternativa. Sim, sem dúvida. Aí a gente sabe, né? Assim que bloqueou 14.1 já tinham posts em diversas redes sociais e etc. de alternativa para VPN, de alternativa para outros softwares. Mas o VPN aí é um risco também, né? Pois um risco. Também é um Agora, risco. o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, alegaram assim, olha, o WhatsApp não teve prejuízo. Não teve prejuízo, porque a outra rede aumentou aumentou lá 1 milhão de usuários em um dia. Exato. Né? E diz que até caiu a outra rede, até né? caiu porque não aguentou, né? Eles não aguentaram. Então a coisa ficou assim. Mas eu acho que a população tem que entender o seguinte, olha, esse não é o único remédio que pode ser utilizado. Existem outras alternativas que têm que ser exploradas, né? Correto. Tá certo? Nós vamos voltar daqui a pouquinho, vamos falar agora da fixação da banda larga da internet fixa. Estamos de volta com o programa Contraponto.ESA e nós estamos discutindo hoje os bloqueios judiciais do WhatsApp e agora nós vamos entrar no terceiro bloco, que nós vamos comentar sobre a fixação da banda larga fixa, né? Ou seja, a pretensão das operadoras em cobrar agora pelos dados. Então vamos começar com o seguinte ponto. Eu conversei com uma pessoa ligada a uma operadora, uma determinada operadora, e ela disse que os operadores já utilizam esses contratos há muito tempo, que eles podem cobrar esses planos aí, né? esse pacote de dados. Todavia, como eles não utilizaram, está previsto no contrato, o contrato acabou sendo novado, né? Ou seja, o usuário acabou tendo o direito de não ter esse plano de dados sendo cobrado, a não ser que seja um contrato novo. Tá? Então vamos começar por aqui, depois a gente vamos para outro ponto. Tá? Primeiro, o que vocês entendem, quais são a opinião de vocês na parte jurídica da fixação da internet fixa? Estaria violando aí um direito constitucional também? Nós temos o direito a ter uma internet fixa ilimitada? Vitor, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Não, né? Até escrevi recentemente sobre isso e, na minha visão, o que está acontecendo, né? A gente tem, de um lado, uma série de serviços regulados, como telecomunicações, como TV a cabo, né? Em que as empresas pagaram concessão, fizeram investimentos em infraestrutura e elas estão numa espécie de uma disputa com novas tecnologias, como o WhatsApp, como o Netflix, né? Que são serviços que consomem essa banda dessa infraestrutura que foi investida pela outra. Então isso está gerando um certo conflito, porque as receitas que eles almejavam, eles não estão alcançando. Então dentro desse cenário, o que está acontecendo? Eles estão tentando criar novas formas de receita, né? E eu acho que, nesse sentido, me parece fazer sentido o que eles estão fazendo. Eu acho que, se a gente olhar, por exemplo, né, o movimento que está acontecendo com o Netflix, imagina que todo mundo não tem mais TV a cabo, todo mundo passa a usar só o Netflix, né? Então, imagina o consumo de dados que isso não geraria na rede da infraestrutura da telecomunicação. O que eles estão tentando fazer, na minha visão, é cobrar por esse volume de consumo de dados, né? Então, assim, da mesma maneira que você paga telefonia, você não paga por minutos, né? Você até tem pacotes, mas eventualmente você paga por minutagem. Na água, você paga por consumo. Então, eu não vejo como uma ideia tão absurda essa coisa de você cobrar conforme o consumo de dados consumidos, porque a gente tem uma série de novos serviços que são consumidores de dados, né? Então isso vai gerar uma demanda que essas empresas... Aí nós temos um questionamento, porque existem alguns grupos, são grupos também bem fortalecidos, que dizem que isso nunca foi cobrado. Então quem está consumindo essa banda
seriam, na verdade, a Netflix, o efeito WhatsApp, que diminuiu o rendimento das telefonias celulares, da telefonia móvel. Então, que seria um problema que eles teriam que resolver, por esse lado. Segundo, porque essas empresas nunca investiram em infraestrutura, elas simplesmente disponibilizaram essa infraestrutura. Tá? E parece que há um movimento muito forte nesse sentido. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo que está certo um lado e está certo o outro. Exatamente, o programa é exatamente para isso, para a gente ter esses contrapontos e formar uma massa crítica sobre esse assunto. Né? Então, eu acho que eu tenho certeza que também é um direito deles, mas a partir do momento em que esse direito, na minha visão, né, acaba integrando, né, uma liberdade de acesso à informação, quer dizer, então a empresa, quando ela vem e faz essa cobrança, ela está limitando ela está limitando o acesso à informação, ela está limitando o seu conhecimento. Não sei, é essa a minha visão. Ainda não tenho uma opinião formada. Vitor, o que você acha desse ponto? Eu compactuo com o seu ponto de vista e entendo que por outras razões a internet no Brasil não deveria ter a limitação que está sendo programada, enfim, pelas empresas de telecomunicações, não só pelo fato do acesso à informação que é garantido pela Constituição, mas porque a internet se transformou, em razão do Marco Civil, como um direito essencial do cidadão. Então, direito fundamental. Eu diria essencial porque o fundamental a gente está pensando em, por exemplo, a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana. Agora, os direitos que a gente entende como sendo essenciais são contratos existenciais. Então, fornecimento de saneamento básico, energia elétrica, parou de pagar, cortou. Mas se você está pagando, ele não pode cortar. Então, a internet hoje é meio não só de você acessar informações, é meio de você sobreviver. Por vezes é o meio por onde as pessoas vão produzir riquezas, trabalhos, vão buscar clientes, vão se relacionar com familiares, vão executar, enfim, relações com médicos, com infinidade de possibilidades. Então, a gente ressaltou aqui a parte de entretenimento, né, do Netflix e do WhatsApp, mas a internet também tem papel fundamental de conectar pessoas que estão bastante longe e às vezes não conseguem acessar, por exemplo, serviços públicos. Então, o canal de acesso dela é a internet. Então, se você vai cortar a internet dessa pessoa, você está restringindo, às vezes, a própria capacidade de sobrevivência. Então, em que pese as telecomunicações, as empresas de telecomunicações terem a chance de colocar esses limites, talvez cortar a internet após alcançar determinado limiar ou reduzir, não é jurídico, não é legal. Cortar a internet depois do esgotamento de banda não é legal. Agora, colocar algumas tarifas, fazer um traffic shaping, diminuir a velocidade da internet, tudo bem, mas deve ter o limite mínimo aceitável de acordo com o estado da técnica. Já que a gente está falando de aplicações mais sofisticadas, a gente não pode colocar uma internet de 50K por segundo, porque nada vai funcionar. A pessoa vai estar mais devagar na época de internet de escada. Então, a gente precisa colocar alguns limites, talvez aí que a Anatel devesse se pronunciar. Tudo bem, vocês querem fazer a limitação? Então, vamos combinar. Primeiro, sempre que não existir o consumo total, a gente reverte isso em favor do consumidor. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar com um equilíbrio contratual que parece que não está sendo respeitado. Quer dizer, se você não alcança o limite em um mês e no outro você estoura, mas na média você estaria dentro, a gente deveria repensar. Se as aplicações estão utilizando muita banda porque estão passando dados sem compressão ou poderiam estar utilizando a infraestrutura de forma mais adequada, isso talvez também devesse ser discutido. Então, aí nós entramos no aspecto... Desculpe, eu concordo com as duas opiniões. Eu acho que tem que ter... né? Mas eu acho que aí também nós temos um problema da sustentabilidade. Né? Então, vem a empresa, por exemplo, uma empresa X, né? E disponibiliza vídeos, jogos, pouco se preocupando com o consumo da banda, você está entendendo? Então... E aí, na minha visão, as empresas de telefonia dizem o seguinte, bom, então o consumidor vai pagar por isso. Não, eu acho que aquele que está usando também tem que ter essa consciência de sustentabilidade da própria infraestrutura, tá? E é o que eu não estou vendo nesse aspecto.
A OAB se insurgiu, acho que vocês estão seguindo, né, a matéria, a OAB se insurgiu contra o presidente da Anatel, exatamente porque ele está sendo um mero homologador das empresas. É o seguinte, olha, você pode acessar esse botão, e se você quiser desligar isso. Não, não é bem assim que funciona, né? Qual é a visão de vocês? Está certa essa postura? Não, eu acho que assim... Eu precisaria ter uma conversa maior com a sociedade, não é? Eu acho que sim, acho que na verdade esse tema surgiu agora quando as operadoras fizeram esse anúncio, né, do bloqueio, mas se a gente olhar até um pouco para trás, né, hoje a gente contrata uma velocidade que não é entregue, né? Então eu fiz até, antes de começar essa polêmica, tem um aplicativo que a própria Anatel, vinculada à Anatel para você medir a tua velocidade, e eu tenho uma velocidade de banda e toda vez que eu entro e meço, não bate 20% da minha velocidade contratada, né? Então, a gente já tinha um problema, né? Acho que a Anatel, nesse sentido, né? Ela já estava omissa, né? Eu concordo aqui com o Vitor que a Anatel deveria, eventualmente, regular isso. Acho que simplesmente bloquear também não acho que é a solução. Eu acho que tem que ter degradação de nível, acho que tem que ter cobranças pelo adicional, né? Então, ok, você tem um pacote fixo. Quer usar mais que o pacote? Você cobra um adicional, tem um FII que vem na tua... Então, eu acho que tem soluções para isso. Mas as soluções têm que ser negociadas, não é isso? Eu acho que sim, não. É essencial isso. Negociadas em uma certa medida, quando a gente está falando das operadoras de telefonia, a Anatel tem inclusive ingerência e poder de fiscalização sobre elas. Eu fui presidente do Conselho de Usuários, exatamente, do Grupo América Móvel, ou seja, era a NET, Vivo, é claro, né? E o que acontece? Esse conselho, praticamente, ele fala as coisas, mas não se escuta. Não é ouvido, então, né? Não é ouvido. Então, embora seja consultivo, mas ele tem que ter uma certa voz, porque ele está representando o usuário. E eu vi hoje saiu, se não me engano, uma nova legislação para os call centers, né? E eu estava vendo ali, então é assim, a legislação diz o seguinte, olha, você aperta a tecla 1, só pode ficar só 60 segundos. Aí você aperta a tecla 2, né? Não pode cair a linha telefônica. Aí você aperta a tecla 3, isso não satisfaz o consumidor. Porque eu mesmo já tive problemas, né? E isso eu levei, essa reclamação, eu já tive problema, e quando consegui desligar a linha telefônica, eles ficavam ligando para mim para reoferecer a linha, quer dizer, é um assédio, entendeu? Então, eu acho que tem uma falta de controle, eu acho que isso vai ocorrer também no caso da internet, tá? E o efeito WhatsApp, tem alguma influência nesse caso, Vitor? Olha, eu acredito... Por exemplo, o bloqueio, né? Eu não quero utilizar o ditado dos males o menor para não parecer algum tipo de qualificação negativa de qualquer aplicação. Mas o WhatsApp, ele tem participação sim no consumo de banda, só que é participação diferente. Se a gente for pensar de outras, por exemplo, quando eu falei do efeito WhatsApp, o que eu quis dizer foi o seguinte, o rendimento das operadoras cair exatamente pelo uso do WhatsApp. Isso sem dúvida. Então, e aí o consumidor acaba pagando por isso. Sim, né? Pois é, a gente vê modelos de negócios que estão reformulando a economia e a gente achava um absurdo, por exemplo, ter que pagar X reais por tantos minutos e depois, toda vez que esgotava os minutos, você tinha que comprar minutos adicionais, você pagava pelo adicional. Hoje não existe mais essa discussão. O número de aplicações de voz sobre IP, até mesmo a utilização do WhatsApp e outros aplicativos que permitem o envio de mensagem de voz, já derrubaram. A telefonia móvel. Pois é, então, como vamos nos reinventar? Restringindo a internet? Essa a colocação. Não me parece o mais adequado e talvez fosse o caso de as operadoras terem aproveitado o momento de bonança em que a quantidade de voz e SMS estavam no pico e a internet também já tinha atingido determinada massa crítica, justamente para dar passos adiante. A internet no Brasil é uma vergonha. A gente sabe que existe uma limitação técnica de números de IP, só que a velocidade, o número de usuários que entram na rede, ela já não comporta mais. E o que as telecoms fizeram? Nada. A gente tem uma infraestrutura muito ruim perto de outros países. Então a gente vai ter que pagar essa conta de novo? Então, quando eu coloquei o efeito WhatsApp, não foi uma crítica ao WhatsApp, mas sim o seguinte, olha, o uso dessa nova tecnologia acabou dando prejuízo às outras telefonias, que seria o uso do celular.
E tanto, isso é verdade, que o SMS caiu também. Pois é. Caiu bastante, porque é pago, né? E os planos de SMS ilimitado, ninguém mais usa. Ninguém mais usa. Então, quer dizer, ninguém mais usa. Usualmente, a gente prefere sempre com o IP, porque ele dá mais reliabilidade, mais segurança, inclusive. Então, eu acredito sim que as operadoras deveriam se reinventar nesse sentido e não continuar penalizando o consumidor porque deixaram de ganhar dinheiro de um jeito. Talvez elas devessem pensar como eu posso ganhar mais dinheiro com o que já está instalado hoje e o que pode vir. Então, colocar mais ônus ao consumidor eu não acho justo e, enfim, é uma corrida de gato e rato que está cada vez mais delicado e mais sensível para o consumidor. Eu sou totalmente desfavorável a esse tipo de medida. Eu respeito a ideia do Hélio, sim, as empresas estão lá, eu compreendo a ideia, mas jogar isso, quer dizer, de sopetão para o consumidor também, eu acho que não pode, eu acho que teria que haver um meio termo entre esses dois pontos, né? Então, como nós estamos encerrando o nosso bloco, Hélio, você está com a palavra. Quem quiser entrar em contato com o professor e o Dr. Hélio Ferreira Moraes, tem um e-mail, porque o Hélio aqui conhece profundamente telecomunicações. Vamos lá, Hélio, suas ponderações. O e-mail é hfmorais@pk.adv.br. Olha, eu acho, Vitor, que é super importante a gente ter um programa como esse para discutir isso seriamente, né? Eu acho que a gente o direito digital, ele vem crescendo a cada dia, a gente tem sempre novos temas, né? Então a gente precisa enfrentar essas discussões. A gente tem outras discussões que a gente sequer pôde tocar aqui, né? Mas a tecnologia permite essa discussão que nós estamos tendo entre Uber e os taxistas. Então, tem todo um novo universo que se abre com novas tecnologias e tem a regulação, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento para não bloquear as novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter atenção para que elas operem dentro do Estado de Direito. Você fez uma colocação corretíssima. Então, eu falei do efeito WhatsApp, que diminuiu o consumo da telefonia celular. E nós temos o efeito Uber, que é uma nova tecnologia. O pessoal deveria estar preparado para tanto. Poderiam ter implementado isso, não implementaram. Exatamente. Tá certo? E a tecnologia estava aí, ou seja, uma tecnologia totalmente disruptiva, que acabou com esse mercado, quer dizer, abalançou bem o mercado. Está balançando o mercado, né? Então, eu acho que quando vem uma nova tecnologia, a gente precisa enfrentar. Eventualmente, eu acho que em alguns casos, a gente precisa assim, regular. Então, não sou completamente daquela linha de que tudo que é novo não precisa regulação nenhuma, não sou dessa linha, eu acho que precisa regular. Obviamente que a gente tem que regular de uma maneira que viabilize o progresso, né? Não regular de uma maneira que trave a tecnologia. Então, para quem aí nós estamos transmitindo esse programa, vamos transmitir para o Brasil inteiro. E se alguém de vocês quiser conversar com o Dr. Hélio, o Dr. Hélio aqui tem um profundo conhecimento na área de tecnologia da informação e telecomunicações, é isso, né? Correto. Contratos, assuntos regulatórios e antipirataria, não é isso? Vamos repetir esse e-mail, Dr. Hélio? hfmorais@pk.adv.br. E aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, podem entrar diretamente em contato com o professor Hélio. Vitor, suas ponderações? Primeiro, é sempre uma honra poder contribuir com os advogados, com esse debate, com a experiência que a gente tem na área e sempre estar por dentro do que está acontecendo. Além de cuidados que devemos ter, primeiro, com as nossas tecnologias, com o uso que nós fazemos dela, temos que conhecer também as limitações, os riscos e como a gente vai fazer para se proteger. Então, um exemplo aqui dado do WhatsApp, que ele pode cair a qualquer momento, pode ser suspenso ou pode parar de funcionar, as pessoas precisam ter outra solução para não ficarem fora do ar. E eu acho que passou da hora de população, entidades de governo, empresas, conversarem e começarem a entender quais rumos a gente vai dar para a sociedade em razão da tecnologia. Não adianta a gente ficar brigando com a evolução da técnica, a gente nunca vai ganhar. E depois que a gente dá passos para frente, é impossível retroceder. Então, a discussão hoje é com o WhatsApp, aconteceu agora do Uber, tantas outras vão acontecer no futuro e a gente precisa envidar os nossos esforços para que isso seja da forma mais dulcificada possível, para a gente evitar conflitos, às vezes armados, violentos, e medidas drásticas que vão prejudicar a população.
Talvez um dos fatores que a CPI dos crimes cibernéticos trouxe seja finalmente a especialização da justiça e dos entes de governo com relação ao estado da técnica, ao direito digital. Então, para evitar, por exemplo, que o WhatsApp volte a cair ou outra aplicação porque o Poder Judiciário pediu determinados dados e a empresa disse que não tem, vamos combinar, assentar a regra do jogo, quais dados vão precisar ser guardados, quais dados eles efetivamente guardam, de que forma podemos pedir para que não aconteça esse cenário de insegurança. Pelo menos seja o caminho mais harmônico para a gente dar passos para frente. O Brasil é um mercado vastíssimo, a população é super conectada à internet e a gente não pode ignorar essas qualidades do nosso país e da população, principalmente quando estamos falando de internet, de um período bastante ruim que estamos atravessando de crise, enfim, e que a gente deve ter mais consequências positivas no futuro do que a gente acompanhou até agora. Victor, seu e-mail? Victor, com C, H-A-I-K-A-L, @pppadvogados.com.br. A sua parte lá no escritório lida exatamente com que ponto? Internet, marco civil? Privacidade, regulação por agências e segurança da informação e todas essas doideiras. E se isso não bastasse para vocês, vocês podem fazer suas inscrições na Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB, da qual eu sou presidente, e os dois também estão lá como membros efetivos. É só entrar em contato com a OAB de São Paulo ou acessar o site da OAB, procurar comissões, Comissão de Ciência e Tecnologia e mandar um e-mail para nós, tá bom? Com um currículo. E nós vamos ficar por aqui. Eu quero mandar um agradecimento todo carinhoso para a doutora Ivete Senise, a nossa diretora, e a toda esta equipe que nós temos aqui de gravação para esse programa. E venham visitar a Escola Superior de Advocacia, nós estamos aqui para isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.